Uma das coisas que ele diz sobre a transição da Terra, que ele acha muito importante, é que durante a transição a gente deve contar com ele o tempo todo. Isso é a coisa mais importante que ele tem a dizer. Então, contar com ele durante toda a experiência da transição. E ele diz que isto, se a gente realmente compreender, que os nossos internos, os nossos níveis internos vão ajudar. Isto é, se você contar com ele durante todo o trecho, durante toda a experiência, os seres internos de cada um vão ajudar. Os seres internos vão se sentir seguros. Agora, ele oferece tudo isso e ele se dispõe em nome do projeto divino para nós e para toda a humanidade. Ele se dispõe a estar conosco nos momentos de maior perigo, porque ele sabe, conhece o projeto divino para nós, para cada um de nós. Então, em nome desse projeto, ele se dispõe a fazer qualquer coisa. Agora, ele disse que para a gente conseguir segui-lo, para a gente conseguir se manter com ele, é preciso que a gente deixe tudo para trás. Não existe quem comece a caminhar com ele e que carregue todas as suas coisas. Esse caminhar vai durar pouco, porque com todo este peso não se consegue acompanhá-lo. Então ele diz que para segui-lo é preciso deixar tudo. Agora, que a gente deixa tudo em nome do plano. Em nome do plano. Ele nunca se põe como motivo das coisas. Ele diz, para caminhar comigo você precisa deixar tudo. Mas você vai deixar tudo em nome do plano. Isso. E ele disse que durante a transição, que cada um de nós vai receber a lição que está precisando. Então, a transição começa e cada um de nós vai começar a fazer a experiência e receber a lição que precisa. Então veja que nós estaremos todos na transição, mas cada um de nós, naqueles momentos, estará aprendendo e recebendo o que precisa. Então nenhum de nós está igual, né, na transição. E que a transição vai ser de tal forma que tudo aquilo que esteja nos faltando para aprender e todas aquelas lições que nós ainda precisamos vão acontecer todas ali naqueles momentos. Então a transição é um momento de síntese muito grande para cada um de nós. E obviamente para grupos também e para toda a humanidade, não? E ele disse que nós sabermos trabalhar a humildade e sendo já medianamente humildes, que isso é imprescindível durante a transição. Porque se nós não somos humildes, nós não vamos
perceber nem compreender o que está acontecendo. Nós não temos que estar ali esperando que aquilo fosse diferente, por exemplo. Porque nós não conhecemos as necessidades de toda a humanidade. Nós não conhecendo as necessidades da humanidade, não podemos avaliar por que a transição está acontecendo assim. Então nós temos que ser muito humildes para eventualmente aceitar o que a gente não está entendendo. Vocês se lembram que são coisas que São João da Cruz disse sempre, não? E que agora Cristo vem nos lembrar, aplicando tudo isso na transição. E ele disse que nessa paz que a gente pode encontrar na transição, isto pode acontecer, esta paz, porque se a gente já tiver amado a purificação e não rejeitado a purificação, se a gente estiver amado já a purificação, na transição nós vamos nos sentir bem. Porque nós vamos perceber que aquilo está purificando o planeta, que aquilo está purificando a humanidade, que aquilo está nos purificando. E se nós já estivermos trabalhados em amar o trabalho de purificação, ali nós vamos nos sentir muito tranquilos. Porque o principal é que está havendo uma purificação. E ele disse que os fatos que acontecerão e os caminhos que se mostrarão, não é? Isso tudo vai ser muito crítico. Em alguns momentos são coisas que nós nunca experimentamos e para nós são muito imprevistas. E diante de qualquer coisa que aconteça, mesmo as coisas que nós não estamos entendendo, que a gente nunca deve esquecer que está no caminho. Porque quem não está no caminho é uma coisa. Mas se a gente está no caminho e não se esquecer disso, a transição se torna o caminho que estamos fazendo naquele momento. E se nós tivermos nessa disposição, se nós tivermos nesse ânimo, se tivermos nessas intenções, nós podemos conseguir estar unidos a Ele. Então, querer estar unido a Ele não basta querer. Precisa ter uma certa atitude, não é? Precisa estar numa certa atitude para conseguirmos estar unidos a eles. Agora, ele afirma que este é um mundo oposto à lei. Que este mundo é oposto à lei. Este mundo não está na lei. Este mundo em si não está na lei. E que nós temos que reconhecer isto, porque quando a transição começar, é porque o mundo nunca esteve na lei e deve acontecer alguma coisa que transforme esta situação. E que o mundo é oposto à lei. E que talvez seja por isso que Maria é sempre tão silenciosa. Maria é uma entidade que é considerada muito silenciosa, não por todos.
ela está sempre numa atitude de silêncio. Mesmo quando está falando, o que ela fala vem do silêncio. E isso é nítido, não? É visível. Porque tudo que ela fala é tão impessoal, não é? É tão neutro, é tão puro, e aquilo vem do silêncio. E Cristo disse que a sua mãe é o próprio silêncio, que ela é muito silenciosa. E ele diz que o nosso quadro geral, o quadro geral da humanidade e o nosso quadro não individual, indica erros, mentiras e soberba. Erros, mentiras e soberba. E somos tão soberbos que nós não admitimos isto e achamos que não somos. Quem acha que não é soberbo é muito soberbo. Quem acha que não é mentiroso é muito mentiroso, mais do que os outros. E o quadro geral é de um erro total. Então, quem está atento ao que ele diz, não é? Vai encontrar nas suas palavras um retrato. E pode ser ajudado a querer se unir, não é? Com algo que não é assim. E ele disse o seguinte, que não é fácil amá-lo, não. Claro, né? Não é fácil amá-lo. E que quem se esforçar para amá-lo, quem fizer força para amá-lo, só nesse esforço de querer amá-lo, a pessoa se salva. Não precisa que ela seja uma santa. Não precisa que ela esteja fora do erro. É preciso que ela faça um esforço para amá-lo. E muita gente não compreende, muita gente é indiferente. E isto tudo não tem importância. Mas se essa pessoa faz um esforço para amá-lo, que isso a salvará. E que aqueles que estão nesta linha de salvação devem assumir a tarefa de difundir a misericórdia. Porque como estão todos mais ou menos ou completamente perdidos, então é preciso uma grande difusão da misericórdia. É preciso que todos saibam que existe a misericórdia está aí, que só não se salva quem não quer, e isso precisa ser muito difundido. Muito difundido porque todos precisam disso. E ele falou que nós não temos que ter, assim, se apresentar de forma diferente do que somos, porque antes de nós agirmos, antes de nós pensarmos qualquer coisa, que ele já viu e que ele já sabe. Então que nós não deveríamos ter nenhuma reserva para nos confessarmos para ele. Porque mesmo que a gente não confesse, ele já sabia tudo. Então quando você vai se confessar com ele, pode dizer o que quiser, deve dizer tudo, porque ele não precisa ouvir você, ele já sabia.
E se você não disser tudo, você não se esvazia. E ele não pode colocar ali dentro uma outra energia. Então, você pode ter feito as coisas mais abomináveis, segundo a sua consciência, ele já sabe. Quando ele te recebe ele já sabe tudo de você. Você não vai dizer novidade nenhuma para ele. Mas a confissão é para você se esvaziar. Não é para ele saber nada, porque ele já sabe. E que ele sabe tudo o que diz respeito a nós, sabe tudo o que diz respeito à humanidade, e que por mais que ele tenha avisado, por mais que ele tenha dito as coisas, por mais que ele tenha nos instruído, ele gostaria que nós soubéssemos que ele nunca nos contou quais são os verdadeiros males deste mundo. Então, que por mais que a gente saiba o que se passa, por mais que ele tenha nos instruído, mas o que há de pior neste mundo ele nunca nos contou. De forma que é preciso que a gente tome muito mais cuidado do que a gente pensa, porque o verdadeiro mal deste mundo nós não conhecemos. Então é preciso estar realmente muito decidido a fazer tudo o que pode e mais um pouco e ainda é pouco. Porque o mal do mundo nós não conhecemos, nós pensamos que conhecemos, mas não temos ideia do que é. E é por isso que a gente devia ter muito cuidado de só fazer o que Deus pede e não fazer o que Deus não pede. Porque nós não conhecemos o mundo, não conhecemos o tamanho do mal do mundo e, portanto, não comecemos a fazer coisas que Deus não pediu. Mas só fazermos aquilo que Deus pede. Porque nós não temos ideia de como certas coisas funcionam. E fazer uma coisa não é porque a gente acha que é bom. Mas se não cabe a nós fazer aquilo, não é bom, não. É bom feita porque tem que fazer. Mas não é bom se você não tem que fazer e se põe a fazer. E que se a gente tem essa intenção de fazer só o que Deus pede, vai ficando claro para nós o que temos que fazer e o que não temos. Isso é muito misterioso. E aqui entra a fé. Porque você tendo fé, você vai começar a perceber o que te toca e o que não te toca a fazer. Não é porque é bom que você vai fazer. E não é porque você acha que é mal e que você não vai fazer. Você tem que fazer o que Deus pede. Porque o que Ele pede está sob medida do que você é capaz de fazer e não é mais do que você pode, é na tua medida e é aquilo que te cabe. Se você é atraído por outra coisa que Ele não está pedindo, isso você não vai fazer bem feito, porque não é sua tarefa, e você não foi chamado para isso. Você está usurpando o lugar de um outro. Você está fazendo mal, errado, e o outro não está podendo fazer porque você usurpou a tarefa do outro.
E ele diz que o nosso corpo e a nossa mente e o nosso espírito, corpo, mente e espírito, precisam de purificar-se em alegria. Nós devemos sentir alegria quando nosso corpo, nossa mente e nosso espírito estão sendo purificados. Deve ser uma alegria muito grande para nós se nós reconhecermos que estamos sendo purificados no corpo, na mente e no espírito. E que a gente é purificado melhor na simplicidade da nossa vida. Se a nossa vida é simples, a purificação é muito melhor, muito mais profunda. E se a gente não é simples, a purificação é um pouco incidental, agitada. De forma que, se você reconhece que a grande alegria está na purificação, simplifique ao máximo a sua vida, porque aí a purificação vai fluir muito melhor, muito mais facilmente. A purificação não vai encontrar tanto obstáculo. E ele disse que até o juízo, até terminar o juízo, que ele vai estar com o mundo e conosco. Que nós não temos que ter a menor dúvida disso. E ele disse que, como sempre ele fez, que neste momento de pré-transição ou neste momento de transição, que ele na realidade está preparando muito pouca gente. Ele não está preparando as massas humanas, não. Ele está preparando muito pouca gente. Ele diz como ele sempre fez. Sempre fez. Assim, há 2000 anos atrás, ele preparou muito pouca gente, não é? Os que o rodeavam eram muito poucos, eram apenas 12. E ele continua preparando muito poucos. Porque ele sabe que a humanidade não está para isso. Que ele está acompanhando tudo, está procurando, ajudando que aconteça o melhor, mas que a humanidade não está preparada para isso e ele está preparando muito poucos, diretamente ou internamente. Que ele está preparando aqueles que são fiéis, que têm confiança, que têm constância, porque é a fidelidade, a confiança e a constância é que permite que ele nos guie. Porque se não forem fiéis, não tiverem confiança e não tiverem constância, que não se desperdiça guiança sem isso. E ele dá o exemplo do povo que foi guiado durante 40 anos no deserto. E que aquilo sim é fidelidade, confiança e constância. 40 anos parece que não é um número simbólico, não. 40 anos foram 40 anos. Então ali se vê que é possível fidelidade, confiança e constância. E que ele guia, instrui aqueles que têm estas qualidades.
E também é muito importante a gente confiar sem ter compreendido. Claro que compreendendo e não confiando é mais grave. Mas confiar sem ter compreendido é uma grande prova de confiança. E confiar sem ter compreendido abre muitas portas nas dimensões superiores. Porque quem confia sem compreender, confia porque confia, esses são os bem-aventurados no seu reino. Lá no seu reino, lá nas suas dimensões, aquilo está repleto daqueles que confiaram sem compreender muita coisa. Porque quando a gente acha que compreendeu uma coisa, está provando que não compreendeu coisa alguma. Porque há certas coisas que nós não poderemos jamais compreender. Quem está no reino dele pode não ter compreendido muita coisa, porque não é porque compreendeu que está lá. Está lá porque teve confiança, seguiu e foi para lá. Não precisa compreender, porque ele sabe muito bem que certas coisas nós não compreendemos mesmo. E que ou seguimos ou não seguimos. Agora, se você compreende, aceita sem compreender, isso vai te dar uma expansão. Através da confiança, através da obediência, vai te dar uma expansão. E depois você pode um dia compreender. Mas que há muitas almas no reino dele que não compreenderam, não. E que estão lá porque tiveram confiança e seguiram. E a propósito disso, a propósito de gente que está no reino dele e que obedeceu sem que seguiu por confiança e sem compreender, ele gostaria de nos lembrar de que ele tinha pedido que nós nos lembrássemos das 3 horas da tarde, que muito pouca gente faz o que ele pediu. E ele está avisando que neste momento, principalmente, é não só necessário que a gente esteja chamando por ele às 3 horas da tarde, todos os dias. Ele está desafiando a nossa confiança e a nossa obediência, hein? Porque ele não está explicando o porquê. Se ele explicasse, não teria valor nenhum. O valor está em ele pedir isto e a gente fazer, sem compreender. Então, ele está pedindo, neste momento, está avisando que nós temos que chamá-lo às 3 horas da tarde, todos os dias, de agosto em diante. Quer dizer, o que aconteceu no passado está esquecido. De agosto em diante, ele pede que nós o chamemos às 3 da tarde todos os dias. E que, se nós quisermos estar dentro mesmo da ordem dele, e se quisermos ter uma tranquila união com ele, é preciso 3 vezes ao dia, a partir de agosto, 3 vezes ao dia, contemplar a sua face, porque é aí que nós vamos encontrar a sustentação naquilo que vai chegar, naquilo que vai acontecer. Então, ninguém pode dizer que não sabia. A nossa situação, a nossa condição, tudo isso não vem ao caso. Mas ele diz, a partir de agosto,
Se a partir de agosto, agora não, é porque as coisas estão muito próximas. E ele não pode descrever, porque nem tudo ele pode dizer. E ele disse que ele mesmo não sabe o que vai acontecer exatamente. Quer dizer, ele está se pondo também numa posição que está pedindo para nós, não? Quer dizer, não, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas, a partir de agosto, se 3 vezes ao dia você contemplar a minha face, a gente contempla a face dele com a imaginação também, não? Porque a gente tem uma ideia, cada um já viu a face dele em muitos quadros, pode escolher, mas tem, contemplando a sua face 3 vezes por dia, como sustentação para os tempos que chegarão. E chamá-lo todos os dias às 3 horas da tarde. A prova é para ver se a gente faz isso sem saber porquê. Esta é a prova. E é uma prova, não? Senão seria nos dar tudo numa bandeja sem que merecêssemos. Então chamá-lo todos os dias às 3 horas da tarde e 3 vezes por dia tê-lo como se ele estivesse à sua frente. Estão todos avisados, o convite foi feito e aqui em Figueira não se precisa mais perguntar o que se deve fazer durante a transição da Terra, está tudo dito. Agora, ou se segue ou se não se segue. Ou se segue ou se não se segue. Não tem meio termo aqui. Então, fomos avisados e recebemos a receita do que fazer. E parece que, enquanto ele transmitia estas coisas, ele via Maria silenciosa. E agora vamos ver um pouco coisas que Maria está mandando. Durante esse assunto ela estava silenciosa. Mas depois ela falou alguma coisa. Ela disse: eu venho para purificar e limpar as sequelas de uma vida equivocada e submetida à existência de um mundo material. Bom, a nossa vida está equivocada, não é a primeira vez que a gente ouve isto, não? E ela repete. Nossa vida está equivocada, submetida à existência de um mundo material, e ela vem para purificar e limpar as sequelas disso. Para que seja possível eu envolver vocês no manto sagrado de Cristo, para que tuas feridas do passado sejam lavadas, para que isso seja possível e eu possa te envolver no mundo sagrado, no manto sagrado de Cristo, deves conceder-me permisso para isso, licença. Vocês têm que dar licença para ela fazer isto. Ela não pode fazer isto por iniciativa dela. Vocês precisam dar licença. Vocês devem me conceder licença para fazer isso. Para que assim eu te possa fazer conhecer
tudo o que te separa da união perfeita com Cristo. Isto é, ela pode resolver esta questão de nós não termos uma união perfeita com Ele. Com a piedade em que eu vivo, eu venho para entregar-te a minha graça. Porque a minha graça será a ciência que modificará as coisas profundas e inconscientes, aquelas que dificultam o teu livre caminhar. São inconsciências, coisas são profundas, inconscientes, e ela pode resolver isto. Mas você precisa dar consentimento para ela fazer isto. Porém, recordem que você veio ao mundo para que algum dia alcances a transcendência. Quem quer saber o que veio fazer no mundo, quem quer saber por que ele existe neste mundo, Maria está explicando. Você está nesse mundo para que alcance a transcendência. Você está nesse mundo para você aprender a transcendê-lo. Não é para ficar aqui. Você está aqui num trabalho de transcender. E assim as portas da reabilitação se abrirão para a humanidade. Mas se você está neste mundo com algum motivo que não seja transcendê-lo, as portas da reabilitação não podem se abrir. E enquanto te purificas, viverás a aspiração ardente de encontrar os universos celestiais. A aspiração ardente, não é uma aspiração sem ardente. É a aspiração ardente de encontrar os universos celestiais. E nesse caminho não te perderás, porque eu te manterei unido ao meu coração de mãe. Nós temos ofertas do filho, da mãe, podemos escolher, todos estão ofertando para que a gente não se perca. Seja valente e anime-se a descobrir o que a maioria das almas não querem ver. A grande maioria não quer saber de nada disto e nem quer saber de nada e nem quer ver nada. Mas você seja valente e anima-te a descobrir o que a maioria das almas não quer ver. Porque a maioria não quer ver a condição humana. Que é a última coisa que a gente tem que transcender antes da santidade. Está dando a entender que todos nós temos a meta da santidade. E que a maioria não quer saber disso. E a condição humana é a última coisa que a gente tem que transcender e que largar. Porque não existe nenhum verdadeiro santo que seja humano. Ele já deixou de ser humano, já transcendeu esse estágio para poder ser santo. E assim ela diz que nos entrega a sua paz e o seu amor. E agradeço por responderem ao meu chamado.
Então, a nossa sessão de hoje foi mais curta, mas eu acho que foi bem, está bom? Obrigado pela atenção.